O maior ídolo é querer decidir tudo sozinho. Olá, eu sou o pastor Alexandre, da Igreja Batista do Silvestre, e quero te dar as boas-vindas à mesa do reino. Se você veio do Café com PGM de hoje, já percebeu que o assunto é sensível, porque hoje nós vamos tocar em um dos ídolos mais discretos que existe na vida de quem anda com Deus. É de quem anda com Deus, tá? Não é da pessoa do mundão, não. É de quem anda com Deus. E não é um ídolo visível. Não é algo que a pessoa colocaria numa prateleira ou diante de um altar. Na verdade, é um ídolo muito mais sofisticado do que isso, porque ele se esconde dentro do coração e muitas vezes passa desapercebido, até por quem ama sinceramente ao Senhor. Quer saber o nome desse ídolo? Então, o nome dele é autonomia, ou em outras palavras, a necessidade de controlar tudo. Quando alguém escuta um assunto como esse, a tendência é pensar nos casos mais extremos. A pessoa imagina alguém rebelde, alguém que não ora, alguém que ignora Deus nas decisões. Então ela pensa assim, né? Essa aí não sou eu. Só que o problema da autonomia raramente aparece assim, de forma escancarada. Na maioria das vezes, ele aparece nas coisas mais comuns da vida, nas situações do cotidiano, nas áreas que parecem completamente normais. É exatamente por isso que esse ídolo é tão difícil de perceber. A maioria das pessoas que se relacionam com Deus acredita sinceramente que dependem dele. Elas oram, buscam direção, querem agradar ao Senhor. O problema não está na intenção do coração, o problema está na forma como a vida ela é interpretada, porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus com tudo já organizado, não é assim? Os planos já estão montados, as decisões já foram tomadas, as expectativas já estão desenhadas. E então, pedimos que Deus abençoe aquilo que já está definido. A gente vem aqui para a oração, fecha a porta do quarto, mas para ter a validação, né, do Senhor das nossas decisões, do que, de certa forma, pedir direção a Ele da nossa vida. Chegamos aqui com um caminhão de pedidos. E geralmente é assim, gente. Não adianta a gente dizer que não. Mas é assim mesmo. Se você reparar, vivemos dessa forma. Mas isso só mostra o quão imaturo nós somos e o quanto precisamos aprender. E aí entra uma nuance importante, né? A autonomia nem sempre aparece com uma rebeldia aberta. Muitas vezes ela vai aparecer com uma expectativa. E a gente cria na cabeça como as coisas deveriam acontecer. Como vai ser o dia de amanhã, como vai ser o trabalho, como vai ser o culto, como vai ser o evangelismo, como vai ser um encontro na casa de alguém. Não é assim que a gente faz? A gente não percebe, mas ao construir essas expectativas, de certa forma, estamos tentando organizar o fluxo da vida dentro de um padrão que nos dá segurança. Deixa eu parar aqui o assunto para te explicar isso com mais detalhe. O nosso desejo, a nossa busca é sempre atrás de estabilidade e segurança em tudo que a gente faz. A gente não quer fazer alguma coisa para que essa coisa dê errado. Não é assim que acontece. Nós fazemos, planejamos e colocamos ali uma expectativa diante daquela situação. Gente, isso seja o que for na vida, no trabalho, uma atividade da igreja, uma reunião nos lares, uma pregação que nós vamos fazer, um encontro de família, seja o que for, nós estamos a todo momento projetando expectativas. Isso parece natural do ser humano, viver assim, andar assim. Mas o que eu quero que você entenda é que a expectativa, ela esconde uma sutileza, ela esconde um ídolo por trás dela, que é sempre a nossa necessidade de estabilidade e segurança. E se você olhar para o povo de Israel no deserto, você vê que o Senhor usa o deserto como uma sala de aula, né, para ensinar ao povo dele como proceder, como fazer, como
ter ali o coração formado como um cidadão do reino. Eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, estavam alegres, felizes, mas ainda estavam com o coração sem ser formado. O Egito ainda estava lá dentro. E esse processo no deserto que esse povo passa é um processo de santificação que nós hoje na Nova Aliança passamos. Fomos libertos do pecado, que é o nosso Egito. Fomos justificados, regenerados, e hoje estamos num processo de santificação, onde estamos sendo transformados à imagem do Senhor Jesus. Esse processo é o processo onde o nosso coração é formado para sermos um cidadão do reino. E é nesse processo, gente, que às vezes a gente se perde por não entender como Deus trabalha. E aí, Deus diversas vezes, ele vai mexer com a nossa estabilidade, com a nossa segurança, em situações pequenas da vida. Às vezes é um trabalho de evangelismo que você achava que ia ser uma bênção, sabe? E não aconteceu do jeito que você imaginava. Aí você volta triste, chateado, chateada, porque não aconteceu do jeito, as pessoas não foram, e não foi do jeito que você imaginava. E aí você pensa assim, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que isso aconteceu? Qual o teu propósito? Quando, na verdade, naquele momento, foi Deus com mais uma das suas escolinhas para a nossa vida. Porque antes do evangelismo dar certo, antes do milagre acontecer, antes do alívio chegar, Deus tem um interesse muito maior na nossa vida, que é a formação do nosso coração. Ele está a todo momento ensinando a gente a ser dependente dele, só que você não percebe. Quando a sua estabilidade é bagunçada, e aí você explode em ansiedade, explode em irritação, explode com diversas coisas, e fica tentando achar ou tentando entender como Deus está mexendo esse jogo de xadrez da sua vida, quando na verdade você não tem que se preocupar com isso. A sua preocupação é o Senhor, o que o Senhor quer formar em mim. Então a segurança, a estabilidade, ela é a filha da autonomia. E você pode ter certeza, toda vez quando Deus quiser te ensinar algo, Ele vai abalar a sua segurança e a sua estabilidade. Foi assim com o povo de Israel a todo momento. E não vai ser diferente com você. E aí, voltando para o nosso bate-papo aqui da mesa, quando as coisas não acontecem como imaginamos, qual é a nossa primeira reação? Ela é emocional, gente. É murmurar, é reclamar, é ansiedade. A gente se entristece, se frustra, fica inquieto. Algo nos desestabiliza por dentro. E isso acontece o tempo todo na vida. Um problema inesperado, um prejuízo, um celular roubado, um plano que não dá certo, uma reunião que fracassa, um trabalho que não acontece como imaginávamos. Essas coisas mexem com a gente. E nesses momentos a pergunta mais comum é: Senhor, por que isso está acontecendo? Ou então, qual é o propósito disso? E muitas vezes esperamos que Deus simplesmente resolva o problema, traga alívio e faça tudo voltar à estabilidade. Afinal, ninguém gosta de viver em situações que nos deixam vulneráveis. Mas aí existe um paradoxo espiritual aqui que muitas vezes não percebemos. Às vezes o problema não é algo que Deus quer remover da sua vida imediatamente. Às vezes o problema é exatamente o instrumento que Deus está usando para formar algo dentro de nós. Se olharmos para a caminhada de Israel, como já mencionei com vocês, lá no deserto, veremos isso de forma muito clara. Em Mará, por exemplo, o povo encontra águas amargas. Aquilo não foi um acidente geográfico. O texto deixa claro que Deus conduziu o povo até aquele lugar. A água era amarga de propósito, sabia? Aquela situação mexeu com a estrutura emocional deles. Imagina, gente, 3 dias com dificuldade de água, com escassez. Aí eles enxergam ali a água. Oh, glória! É nesse momento que Deus está
solucionando o problema da nossa vida, que é a água, vai nos trazer alívio, vai nos trazer escape. E aí, quando eles provam da água, a água é amarga. E sabe o que acontece? Qual é a primeira reação? Murmuração. Eles queriam que o problema fosse resolvido imediatamente. Não é assim com você também? Sai pedindo oração para todo mundo na igreja, para o problema ser resolvido. Não que pedir oração seja errado. O errado é você achar que Deus é um agente de sucesso na sua vida, que Ele está à disposição de que sua vida seja um sucesso e tudo aconteça do jeitinho que você quer. E aí que está o problema. E aí, lá em Mará, a água não ficou doce assim tão fácil, não. Eles tiveram que aprender uma lição. Mas eles queriam que tudo fosse resolvido imediatamente. Mas aí a solução só aparece, logicamente, após Moisés clamar ao Senhor, porque é isso que você tem que fazer toda vez que você tiver uma quebra de expectativa, clamar ao Senhor. E aí o Senhor vai te orientar o que tem que ser feito. E como orientou Moisés, e aí Deus orienta Moisés com um processo pedagógico. Ele recebe uma ordem de pegar um tronco e lançá-lo na água. E eu vou te dizer, aquilo não fazia sentido nenhum lógico. Há algum sentido? Pegar uma árvore e tacar na água? Enfim, não havia explicação técnica para aquilo. Mas quando eles obedecem, olha que interessante, a água se torna doce. E logo depois disso, Deus entrega para eles o quê? Estatutos e ordenanças, que lá no hebraico, lá no judaísmo, são mishpatim e shukim. Mishpatim são mandamentos, ordenanças do nosso dia a dia que são compreensíveis. Existem um sentido lógico por trás. Por exemplo, todo mundo sabe que matar é errado. Seu intelecto não é confrontado com isso, certo? Mas tacar a árvore dentro da água para a água ficar doce, qual o sentido lógico disso? Então Deus, na sua palavra, nos seus estatutos, nos seus mandamentos, alguns deles nós vamos ter que obedecer simplesmente porque foi Deus que disse. E isso é um nível, gente, de fé muito mais profundo, porque geralmente a gente quer obedecer coisas que a nossa mente ela entende como lógica. Nós precisamos compreender para obedecer na maioria das vezes. Mas o que Deus quer nos ensinar, principalmente com as águas de Mará, é que muitas vezes vamos obedecer ao Senhor, simplesmente confiando no seu caráter, confiando nele como o Deus da nossa vida. Amém? E isso é um nível de profundidade muito maior. E aí, logo após a água ter ficado doce, eles receberam estatutos e ordenanças. Você consegue perceber essa sequência? Primeiro são provados, depois vem a pedagogia e depois vem a formação. Isso acontece o tempo todo na nossa vida. Muitas vezes Deus permite situações que quebram a nossa estabilidade, exatamente para mexer na nossa autonomia. Porque quando tudo está sob controle, o coração se acomoda. Mas quando a estrutura balança, quando a expectativa se quebra, quando as coisas não acontecem do jeito que planejamos, algo dentro de nós se abre. A vulnerabilidade nos torna sensíveis. Quando a nossa expectativa quebra, percebemos que não estamos no controle. E é nesse lugar de vulnerabilidade que muitas vezes a voz de Deus se torna mais clara. O problema é que nem sempre queremos ouvir essa pedagogia. Muitas vezes o que queremos é simplesmente sair do problema, não é? Então pedimos oração, pedimos intervenção, pedimos alívio. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, não é assim? E não há nada de errado em pedir oração. O problema é quando a única coisa que queremos é que a situação desapareça. Porque se o problema desaparecer rápido demais, talvez o processo de formação não aconteça. E isso revela algo importante sobre o nosso coração. Muitas vezes dizemos que queremos aprender com Deus, mas na prática queremos apenas que Ele resolva as circunstâncias externas da nossa vida. Queremos que o dia volte ao normal, que o trabalho volte ao normal, que o ministério volte ao normal, que a agenda volte ao normal. Mas a pergunta
que quase nunca fazemos é outra: Senhor, o que o Senhor quer formar em mim através disso? Porque muitas vezes Deus não está apenas organizando os eventos externos da nossa vida, Ele está formando um cidadão do reino. E essa formação envolve aprender a confiar, mesmo quando não entendemos. Obedecer, mesmo quando não faz sentido. Continuar caminhando, mesmo quando as coisas não acontecem como esperávamos. Isso aparece novamente no maná. Deus não deu provisão para o mês inteiro. Ele deu provisão para o dia. Era a pedagogia diária da dependência. O povo precisava acordar cada manhã e confiar novamente no cuidado de Deus. A mentalidade hebraica entende isso de forma muito profunda. Deus não é apenas alguém que resolve problemas ou abre caminhos externos. Deus é rei, e um rei forma o caráter do seu povo. Ele educa, corrige, prova, conduz, ensina. Só que muitas vezes nós interpretamos a vida de forma diferente. Queremos saber qual cidade Deus vai nos mandar, qual porta Ele vai abrir, qual oportunidade Ele vai criar. Lembra daquela situação do joguinho de xadrez? Então, o pensamento sempre fica voltado para fora. Mas muitas vezes o trabalho principal de Deus está acontecendo dentro. E é exatamente isso que Romanos capítulo 8, verso 28 e 29 mostram. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas qual é esse bem? O versículo seguinte explica: sermos conformados à imagem do Filho. Conformados é melhor que transformados, porque conformado é na forma do Filho. Aleluia! Esse é o processo. Deus está formando em nós o caráter de Cristo, e Cristo é o exemplo máximo de alguém que vive sem autonomia. Você tem certeza que você lia Jesus falando ali que não fazia nada dele mesmo e passava desapercebido sem entender a profundidade disso. Mas Jesus está mostrando para nós o que é ser um cidadão do reino de verdade. É aquele que ecoa aquilo que o Pai diz. Não é a gente fazendo, no sentido de a gente decidindo o que fazer, mas é fazendo aquilo que o Pai nos disse para fazer. Aleluia. É esse o processo, gente. É esse o processo. Essa é a transformação de Romanos 8, 28 e 29, né? Ao caráter de Cristo. E Ele é o nosso exemplo máximo, como eu disse. Ele mesmo dizia que não fazia nada de si mesmo, mas apenas aquilo que via o Pai fazer. Quando a gente começa a entender isso, algo muda dentro da nossa interpretação da vida. Os problemas deixam de ser apenas obstáculos a serem removidos. Eles passam a ser ambientes de formação. Você vai passar a enxergar tudo na sua vida como uma escolinha, como um ambiente de formação, sabe? Situações que quebram nossas expectativas podem ser exatamente o lugar onde Deus está trabalhando algo profundo no nosso coração. E quando esse entendimento começa a amadurecer dentro de nós, a vida espiritual deixa de ser apenas uma busca por soluções externas e se torna em um processo de transformação interna. No fundo, desde o Éden, o grande trabalho de Deus na história humana tem sido esse: quebrar a autonomia e restaurar a dependência. Ensinar o coração humano novamente a viver debaixo do governo do Rei. Quando o coração finalmente aceita isso, algo acontece que talvez seja uma das coisas mais preciosas da vida espiritual. Mas antes de eu falar desse descanso, vale uma reflexão muito importante. Talvez a ansiedade que você esteja sentindo hoje, a irritação constante, os pensamentos acelerados, essa sensação de instabilidade emocional que aparece do nada, talvez isso não tenha necessariamente alguma ordem fisiológica. Claro, problemas neuroquímicos existem transtornos reais. E os médicos estão aí para cuidar disso. Psicólogos, psiquiatras, tratamentos, tudo isso tem o seu lugar e sua importância. Mas existe uma pergunta que raramente fazemos. E se a raiz de tudo isso não for apenas biológica, ou não for biológica, mas espiritual?
Porque a Bíblia mostra um princípio muito profundo. Por trás de todo pecado existe um ídolo. Vou repetir. Por trás de todo pecado existe um ídolo. E quando o ídolo assume o controle de alguma área da nossa vida, as consequências começam a aparecer. Às vezes elas aparecem em forma de murmuração, como aconteceu no deserto. Às vezes aparecem em forma de irritação constante ou em forma de ansiedade. Quantos cristãos hoje estão vivendo angustiados, inquietos, emocionalmente desgastados, sem perceber que muitas vezes o coração está tentando controlar aquilo que nunca esteve em suas mãos? A autonomia, ela vira um ídolo silencioso. A necessidade de controlar tudo, de entender tudo, de prever tudo, de garantir que tudo aconteça do jeito esperado, só que quando a vida foge desse controle, e ela sempre vai fugir, o coração ele entra em colapso. E então a pessoa corre para todos os lados, tentando aliviar aquilo que sente, sem perceber que a raiz pode estar muito mais profunda. Porque quando o coração quer ser o centro do controle, ele está servindo a um ídolo. Mas quando esse ídolo é quebrado, quando a pessoa finalmente entende que não foi criada para sustentar o universo, quando ela se rende ao governo de Deus e aceita que o Senhor está no trono, algo começa a mudar dentro dela. A ansiedade perde força. A necessidade de controlar tudo diminui. O coração começa a respirar novamente. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque finalmente entendemos que não fomos criados para controlar tudo. Fomos criados para confiar no Rei. E quando Deus volta para o trono, a alma finalmente encontra descanso. Essa foi a mesa do reino de hoje. Se você não compreendeu ou ficou alguma coisa, o entendimento com dificuldade, eu peço que você acesse o podcast, acesse o vídeo explicativo. Tem também o slide em PDF, tem também o infográfico, tudo explicando essa mesa e como esse ídolo, o controle, ele atua no nosso coração. Eu posso dizer para você que, sem medo de errar, todos nós, sem exceção, em alguma proporção, temos dificuldade com esse ídolo. Ele está na nossa vida e a todo momento nos tentando para que a gente pegue o controle, para que a gente assuma as rédeas e tente fazer do nosso jeito. Mas que nesse momento você possa entregar o trono do seu coração, entregar essa situação, essa área da sua vida. Talvez pode ser a área sexual, que você quer ter o controle. Talvez seja a área das finanças. Talvez seja a área ministerial da sua igreja. Talvez seja a área familiar. Você é uma pessoa muito controladora. Parece que se você não estiver presente na situação, no momento, nada vai funcionar. Olha como é que o ídolo trabalha. Ele é sutil. E ele sempre vem com uma ótima justificativa. Você vai dizer assim: se eu não estiver aqui, essa família desaba. Se não fizer isso ou aquilo, tudo desaba. O ídolo sempre vai vir com uma coisa normal. O ídolo sempre vai vir com um propósito justo, sabe? Com uma coisa que difícil você dizer o contrário. Mas é assim que ele se esconde. E aí, talvez você hoje está se empanturrando de remédio, lutando contra a ansiedade, contra problemas na sua vida de anos, e você não conseguiu perceber. E tudo isso nada mais é do que um ídolo, do que um pecado que está escondido na sua vida, que é o pecado do controle, que é o pecado da autonomia. Que Deus abençoe sua vida. A mesa hoje foi longa, mas necessária. Que você possa se alimentar, que você possa sentar depois, descansar e meditar em tudo que foi dito, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito mais no seu coração. Que Deus te abençoe. E até a próxima Mesa do Reino.